que é SAP? Parental é basicamente uma forma de afastar que a mãe ou o genitor que tem a guarda da criança, de afastar o outro genitor da criança. Seja por medo de perder a guarda da criança, por vingança, por outro genitor ter trocado ele por outra pessoa. Quer dizer, N situações fazem com que a raiva que foi gerada nessa relação faça com que ela passe a dar informações para essa criança de que o outro genitor ele não é bom o suficiente, ele não é seguro o suficiente, e aí toda a percepção da criança é alterada, fazendo com que ela passe a se desvincular e até mesmo passe a odiar esse genitor. Porque as pessoas precisam entender que essa alienação parental, que é uma questão que tem sido discutida muito em direito de família, em que a mãe fica na cabeça do filho falando mal do pai, não vai ver seu pai que ele é muito chato, não vai ver seu pai não conviva com ele não é boa pessoa. Quando ela está falando, na verdade, do marido dela, do ex-marido, que não deu certo o casamento. Mas ela não tem o direito de incutir isso na cabeça da criança e nem o pai falar mal da mãe. Mas fala. E fala. E aí caracteriza um quadro em que a criança vai se afastando daquele genitor, porque ela confia na mãe, a mãe diz que o pai não é bom para... Não presta. Então ela vai acreditando e ela vai se afastando do convívio com o pai. Isso é fundamental para o crescimento de qualquer criança, esse convívio. É um genitor alterar a percepção da criança sobre o outro genitor, né? E em alterando essa percepção, ele faz odiar. Depoimentos. Essa separação, nos primeiros meses, né, eu conseguia ter o contato com os meus filhos, inclusive iam para minha casa nos finais de semana alternados, 15 dias, né, com pernoite. E depois de um tempo, eu comecei a ter um novo relacionamento, né, com a minha atual esposa, né, e começaram as dificuldades aí. Comecei a ir buscar os meus filhos no final de semana e não conseguia, eles não queriam ir, ou se queria ir, botava condições, né, de que não podiam ir lá para casa. Durante um bom tempo eu virei, chamado assim, pai de pracinha, né, que eu vivia com eles só em praça, o próprio filho chegando para você dizendo que não quer ir, dizendo que não quer ficar mais com você. É duro você ter que lidar com isso. Eu tinha que ter uma certa cumplicidade com a minha mãe. E se eu achasse legal sair com meu pai, era como se eu estivesse traindo a minha mãe, sabe? É muito louco isso, mas tinha uma coisa que eu não podia falar que tá com meu pai também era legal. Eu fiquei muitos anos sem ver. E falando esporadicamente para pedir dinheiro mesmo. Quanto tempo mais ou menos você ficou sem vê-lo? Fiquei 11 anos sem vê-lo. Eu tenho certeza que isso já prejudica hoje a vida deles. Porque uma criança que fica longe do pai ou longe da mãe é afetada. Eu tenho medo deles olharem para mim e falar: quem é você? Eu não tenho pai. Meu pai ia para lá com um oficial de justiça para tentar buscar a gente, tentar ver a gente. E minha mãe, a gente sempre se escondia em algum lugar, fugia. Recuperar o tempo perdido é impossível. O tempo não volta atrás. Eu espero um dia ir jantar com a minha filha no aniversário dela. Não vou esperar que ela me chame de papai. Mas estarei sempre do lado dela porque... Ponto de vista psicológico. Ela fica muito dividida entre pai e mãe e entra num processo de angústia muito grande, porque na verdade ela é muito dependente daquele genitor que é o guardião, mas ao mesmo tempo ele tem um vínculo afetivo com o outro genitor. E ele precisa, na verdade, se decidir com quem ele vai ficar e quem ele vai amar mais. Isso é muito cruel com uma criança. Uma criança ter um pai morto vivo, quer dizer, matar um pai em vida, matar a imagem do pai ou de uma mãe dentro de si em vida, é muito complicado para ela conseguir sobreviver a isso. Ponto de vista jurídico. Na Constituição da igualdade de direitos, nós temos o poder parental, que é de ambos, tanto de mãe quanto de pai. E o poder-dever do Estado é aquele de determinar e de amparar que ambos tenham responsabilidades e direitos sobre a criança. A criança não é um objeto que alguém possa usar. Então, nós, nesse processo de alienação parental, o Estado, nós, o Poder Judiciário, nós aparecemos com uma forma de pressionar o pai a começar esse convívio. Nós não temos a pretensão de fazer com que o pai
passe a gostar do filho por obrigação, porque vai pagar uma multa. Não. Mas nós damos um impulso para que o pai passe a conviver com seu filho e a partir daí ele construa essa relação, já que sem convívio não é possível ele construir isso. E o tratamento, o acompanhamento psicológico, ele vem exatamente para dar um estofo nessa relação e informar o juiz, olha, isso está dando certo. Então, a paz, o próprio pai não quer ver o filho, porque teve outro filho de um outro relacionamento, porque a mulher, a mãe da criança, a ex-mulher, cria muitas dificuldades. Então, com base nesse poder geral de cautela do juiz, é fixada uma multa para cada ausência de visitação do pai, ou para cada resistência da mãe, porque muitas vezes a mulher não quer deixar, a mulher, a ex-mulher não quer deixar o pai visitar a criança. Então, cada vez que ela impede essa visitação, é aplicada uma multa. E para o pai também. Agora, tudo isso devidamente acompanhado de um tratamento psicológico.